Olá, tudo bem? Segunda-feira, 22 de setembro, o IRPF sobre o aluguel, ele é considerado um rendimento tributável? Como e quando eu tenho que pagar esse imposto se eu possuo o imóvel alugado? Bom, vamos lá. Vamos arrumar a casa aqui, hein? Alegria. A locação é um dos rendimentos tributáveis das pessoas físicas. É uma das situações nas quais as pessoas físicas têm que calcular o seu IRP pessoal, tá? Se você receber de pessoa jurídica, se seu imóvel está alugado para uma empresa, cabe a ela, à empresa, ao locatário, a apuração mensal do imposto de renda para a tabela progressiva. Logicamente que ele vai aplicar essa tabela retendo o valor devido. Evidentemente que se o aluguel, por exemplo, for 2.000, 2.200, não vai ter retenção porque não alcança a tabela progressiva, tá? Se por acaso ele for recebido de pessoa física, não é o locatário que tem que reter. É você, locador, você, proprietário, que precisa fazer a apuração mensal do imposto a partir da tabela progressiva, pagando mensalmente. Aí, carnê-leão é uma terminologia, né? É de forma separada o pagamento, aplicando aquela tabela. Então, por exemplo, se tu tens um imóvel locado por R$ 5.000, valor bruto ali, cabe a você apurar esses 5.000, fazer o cálculo, deve dar uns R$ 300 mais ou menos, e fazer o pagamento dos R$ 300 no último dia útil do mês seguinte, tá? E aí, na declaração anual, você pega a renda desse aluguel, que você reteve ou não na fonte, antecipou ou não na fonte, tá? E essa renda de aluguel se soma às demais rendas do contribuinte, trabalho, aposentadoria, tá? Qualquer outra renda tributável. E aí você vai apurar o IRPF devido no ano, descontar o retido na fonte e calcular o processo normalmente. Bom, por outro lado, vamos para o lado aqui, para fundo rosinha. Ó. Por outro lado, a despesa de aluguel, aquele que tem. Por exemplo, eu tenho um imóvel alugado que é meu, mas eu moro de aluguel. Quer dizer, eu tenho um imóvel, mas não resido no imóvel que é meu. Eu alugo e resido no outro imóvel no qual eu pago aluguel a um terceiro. Nesse caso, você tem que declarar que tem essa despesa de aluguel, que pagou, né? Mas não pode deduzir da base de cálculo do IR pessoa física mensal. É um absurdo isso, mas porque tributa a receita, eu deveria deixar de deduzir a despesa, até porque é uma despesa de moradia essencial para a pessoa física, mas não permite essa dedução, tá? Agora vamos entender uma coisa importante aqui. Foi criado, via o decreto 8764, há quase 10 anos, em 2016, o SINTER, que é o Sistema Nacional de Gestão e Informações Territoriais, ou seja, para integrar a situação imobiliária no Brasil. E aí foi criado ali também o Cadastro Imobiliário Brasileiro, né? Em 2022, esse decreto foi ajustado pelo decreto 11.208, que disciplinou essa figura nova, né? Chamada Cadastro Imobiliário Brasileiro. Quer dizer, cada imóvel terá um númerozinho, um código atrelado a ele, logicamente vinculado ao CPF do seu proprietário. O que significa isso a partir de 2026? A regulamentação desse cadastro imobiliário brasileiro. Ela vai entrar em vigor agora, em janeiro de 26, na Lei Complementar 214, tá? Já está lá em vigor, mas não está completo o processo, tá? Então, a partir de 26, ele vai ser regulamentado, tá? E a sua integração com o SINTER, com esse sistema de gestão de informação territorial, permitirá ao fisco ter melhores instrumentos para identificar o imóvel de cada contribuinte e assim cobrar IR pessoa física daquelas situações, né, que o contribuinte hoje não paga o imposto sobre a locação que ele faz para pessoa física ou para pessoa jurídica. Ok? Agora, vamos entender um ponto nessa reta final aqui do nosso vídeo de hoje. O contribuinte pode ceder o seu imóvel para o parente morar sem pagar, sem cobrar? Pode. Quem pode morar gratuitamente no seu imóvel? Ah, eu tenho três imóveis, mas nenhum deles tem renda, porque um eu moro, o outro eu cedo para A, o outro eu cedo para B. Quem são esse A e B? Você pode ceder gratuitamente o imóvel para ascendente, pai e mãe, ascendente de primeiro grau, pai e mãe, e descendente também de primeiro grau, filhos, e para o cônjuge a cônjuge. São as únicas possibilidades de você deduzir, deixar um parente, né, residir no seu imóvel sem cobrar. Qualquer outro caso, neto, primo, irmão, tio, amigo,
Nesses demais casos, a pessoa reside gratuitamente no seu imóvel, está lá o seu CPF com aquele imóvel e o outro declarou lá, e na declaração vai ter, né, que ele reside naquele imóvel que é seu e o CIB está lá, tem um número bonitinho, e aí não tem cobrança de aluguel ali, a Receita Federal do Brasil, atenção, hein, olha o que está escrito aqui embaixo, poderá cobrar IR pessoa física anualmente, aplicando a alíquota de 10% do valor venal do imóvel. Ah, o valor venal do imóvel é R$ 400.000. Tá, R$ 40.000 será o rendimento tributável no ano. E aí, gente, se você tiver na alíquota máxima 27,5, por exemplo, tu vai ser cobrado só de imposto de renda em R$ 11.000. Isso sem falar no cálculo de juros e multa que certamente serão cobrados nesse caso, tá? Isso está refinado no artigo 41, parágrafo primeiro do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580 de 2018, tá? Então, atento. Renda de aluguel precisa ser declarada na pessoa física se você não tiver empresa. Vale a pena estudar, avaliar a possibilidade de continuar tendo essa renda, mas colocar essa renda dentro de uma pessoa jurídica. Mas aí é outra discussão, outro debate, tá bom? Abraço, alegria e uma ótima semana para você.